como os traumas familiares podem ferrar com a sua vida pessoal e profissional. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que eu aprendi com este livro aqui. Não começou com você. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Como alguém que já faz terapia há um bom tempo, já estuda sobre psicologia, sobre comportamento humano, e alguém que veio de uma família ferrada, de um lar desestruturado, enfim, alguém que teve toda uma bagagem bem ruim, tá? Eu já tinha uma consciência boa sobre como esses traumas familiares influenciam nossa vida, como a gente se parece mais com nossos pais do que a gente imagina. Só que depois de ler esse livro, eu tive a minha percepção sobre isso foi muito mais além. E eu posso te garantir, tá? O buraco é muito mais fundo do que eu tinha imaginado. Meu Deus, eu tinha muitas coisas que eu não tinha percepção. Eu tinha a ideia de que traumas era somente aquilo que aconteceu com a gente. Mas traumas também podem ser coisas que aconteceram com seus avós. Pode ser que algo aconteceu com a sua mãe, seu pai, e eles nem te falaram. E você herda isso. Então você pode estar carregando problemas que nem são seus. Você pode estar sofrendo por coisas que nem sequer te pertencem, tá? O autor desse livro é o Mark Wolynn, ele é um especialista em traumas familiares herdados. E vamos lá, vamos abordar aqui, entrar nesses temas. A nossa mente é como se fosse um iceberg, tá? Nós temos a parte externa, que é a parte consciente, e a parte inconsciente, que é a parte de baixo do iceberg, onde fica ali embaixo da água, né? Toda aquela profundidade. Realmente o iceberg é praticamente isso aqui. Ele é o que fica escondido. O nosso inconsciente é uma força invisível que guia a nossa vida sem a gente perceber. E os traumas ficam instalados justamente nessa camada de baixo que a gente muitas vezes não consegue ter acesso. A nossa parte lógica nos diz que fumar causa câncer. Mesmo assim as pessoas fumam. A parte lógica diz que você precisa se exercitar, mas você não faz. Diz que você precisa ler mais, mas você não faz. É a parte inconsciente que nos impede de fazer muitas coisas, inclusive de fazer com que a gente repita erros, uma vez atrás da outra. Então existem coisas que você sabe de forma racional, mas você não faz. Por que você não faz? Tá? Existem pessoas que ralam tanto e parece que a vida não anda. As pessoas se esforçam tanto e as coisas não acontecem. Por quê? Porque isso ocorre na sua vida. Então vamos aos conteúdos aqui. A epigenética, ela ensina que a área da ciência que estuda os genes, 2%, menos de 2% do nossos genes são características físicas, como cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, altura, entre outras coisas. 98% dos genes é o que é chamado de não codificante, que são traços emocionais, comportamento, personalidade, entre outras coisas que a ciência ainda não conseguiu definir. E uma coisa que os estudos estão revelando é que traumas também podem ser passados por esses genes para outras gerações. Uma experiência que foi feita em 2023, que é citada logo no início do livro, com camundongos, essas experiências com camundongos, eles são muito compatíveis, o DNA, com os seres humanos. Então, geralmente, o que funciona bem nesses ratinhos costuma funcionar em humanos. Eles pegaram ratos, colocaram dentro de uma gaiola e eles soltavam um determinado cheiro e logo em seguida davam uma descarga elétrica, uma leve descarga. E com o tempo, repetindo esse procedimento, assim que os ratinhos sentiam o cheiro, eles já sabiam que vinha o choque em seguida. E eles ficavam extremamente estressados, agitados. O nível de cortisol aumentava drasticamente. Eles deixaram com que esses ratos se procriassem, ou seja, a segunda geração. Depois, deixaram que essa segunda geração se procriasse também, a terceira geração. E esperaram que esses ratinhos da terceira geração ficassem adultos e eles fizeram o experimento. Eles soltavam o mesmo cheiro e logo em seguida os ratinhos começavam a ficar agitados. Eles tinham até alteração no comportamento e no cérebro também.
Só que tem um detalhe, a terceira geração nunca tinha sentido esse cheiro e nunca tinham levado um choque. Eles não sabiam por que eles estavam agitados daquele jeito. E alguns estudos que já estão em andamento mostram que descendentes de vítimas do Holocausto têm de 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos. Um outro estudo citado no livro, feito em 2014 com mulheres grávidas, mostravam que as mulheres que tinham muito estresse durante a gestação tinham bebês prematuros. Até aí não é nenhuma novidade, todo mundo sabe que qualquer coisa que aconteça com a mãe, de estresse, de ansiedade, tende a afetar o bebê. Mas aí entra a curiosidade. Essas crianças nascidas, tá, prematuras, essas meninas também tinham gestação prematura, a segunda geração. E a terceira geração, tá, também tinha gestações ainda mais prematuras. Ou seja, uma coisa que acontecia com a avó afetava a neta fisicamente e não só psicologicamente. E aí isso vai mostrando que esses traumas podem ser passados pelos genes, tá? E várias outras características. Então você pode estar sofrendo de problemas que nem sequer, né, foram causados diretamente a você, mas veio de outras gerações. E tem uma passagem na Bíblia, que cita isso. Números 14, 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Olha que curioso isso, citado na Bíblia, milhares de anos atrás, antes mesmo da ciência provar isso, tá? Então, aqui inclusive no livro tem o caso de... O livro ele é repleto de casos reais, onde o autor ele estava fazendo terapia, psicanálise ali com os pacientes, e ele identifica problemas gerados por antecedentes, né? Pessoas por gerações anteriores. E tem um caso de uma menina que ela estava sofrendo depressão e ela estava planejando se suicidar. E ela estava querendo fazer isso na fábrica do irmão, que o irmão trabalhava. Ela queria pular dentro de um caldeirão quente. Ela dizia que ela queria ser incinerada e acabar com todo o sofrimento. E ao analisar a história dela, dos antepassados, descobriu que a avó e a tia dela tinham sido vítimas lá no Holocausto, né? Elas tinham sido incineradas lá em Auschwitz. E ali ficou claro, né, até pela própria fala dela, da onde vinha aquilo. E depois disso a vida dela começou a fluir. E no livro fala vários casos. Vamos falar, por exemplo, diretamente dos nossos pais. O que acontece quando a gente é rejeitado dos nossos pais, a relação com eles, como isso influencia a nossa vida? Quando nós somos crianças e a gente recebe muito dos nossos pais, a gente acredita que a gente merece mais da vida. Em alguns pontos, essas pessoas mimadas, que talvez você conheça algumas assim, elas foram tão mimadas pelos pais que elas acham que o mundo inteiro tem que mimar elas. E também tem o inverso, tá? Quando a gente recebe muito pouco dos nossos pais, nós acreditamos que nós merecemos pouco da vida. Então alguém que tem um pouco afeto dos pais, quando ela cresce, ela meio que pode acreditar inconscientemente que ela não é merecedora de afeto. E uma outra coisa também, se rejeitamos um progenitor, uma estranha assimetria pode acontecer. Sem querer, podemos assumir sua experiência. Aqui, o que julgamos intolerável talvez reapareça em nossa vida como uma herança indesejável. O que seria isso? Pode ser que você tenha um pai que você considera ele um alcoólatra fracassado. Na mesma idade, quando você chegar na mesma idade do seu pai tinha, pode ser que você repita isso, tá? Você repita esse mesmo comportamento de forma inconsciente. Você também passa a beber e você também passa a ser fracassado. Pode ser que você viva uma vida onde seus pais ganhavam mal o suficiente para sobreviver. E quando você chega na mesma fase da vida, lá está você,
repetindo o mesmo padrão. A gente cria uma espécie de fidelidade inconsciente. A gente acaba que não querendo ser mais do que nossos pais foram, não querer ser mais inteligente do que eles foram, mais rico do que eles foram, enfim. E como isso pode impactar ali dentro da nossa vida profissional, tá? Os livros de autoajuda, eles ensinam muita gente a ter estratégias de bons hábitos, ter objetivos claros, ter mantras para atrair dinheiro e prosperar, entre várias outras coisas. E eu, como alguém que já consumiu muito material de autoajuda e desenvolvimento pessoal, eu sei bem disso. Mas, e quando você faz tudo isso, você estuda, você faz tudo que os livros dizem, e mesmo assim você não consegue prosperar, tá? A sua vida não anda, parece que ela está empacada. Pode ser que tenha alguma coisa inconsciente ali que está travando, tá, a sua vida. Uma das histórias que é contada no livro é de um advogado chamado Ben, que ele já está prestes a fechar o seu escritório, e ele procura, né, o terapeuta para ajudar ele. E ele diz até a seguinte frase: eu só ganho o suficiente para sobreviver. E aí, analisando a história dele durante ali na terapia, descobre que quando ele era criança, ele ia para a fazenda do avô dele brincar, e o avô dele era muito rico. E ele ganhou muito dinheiro através da exploração de trabalho de outras pessoas. E quando ele era criança, ele brincava com os filhos dos trabalhadores. Então, ele se sentia muito culpado por ter o que eles não tinham, tá? E esse sentimento ele chegou na vida adulta. Então, quando ele tinha um negócio, ele só ganhava o suficiente para sobreviver, porque ele acreditava que de forma inconsciente, tá? Se ele ganhasse mais, ele estaria explorando as pessoas. Então isso estava guiando a vida dele adulta dentro dos negócios. Uma outra história que fala também é de uma menina chamada Loreta, que ela era uma excelente executiva, ela sonhava em ter o próprio negócio e ela ajudou muitos empresários a ganharem dinheiro, mas quando era para ela abrir o seu próprio negócio, parecia que alguma coisa travava ela. Então ela queria ter o seu próprio negócio, mas ela não conseguia de nenhuma forma. E aí, analisando a história dela, descobriu que o avô dela tinha deixado uma grande herança para o pai dela e tinha excluído os outros irmãos. E os outros irmãos, indignados com isso, a família acabou se afastando. Então, o pai dela recebeu uma herança, vamos dizer assim, de forma meio que injusta em relação aos outros irmãos. Isso distanciou a família. Então, inconscientemente, ela aprendeu que se ela fosse muito próspera, tá? Se ela tivesse algum tipo de vantagem a mais em relação às outras pessoas, as pessoas se afastariam dela, deixariam ela, abandonariam ela. Então, o inconsciente dela trabalhava para que ela se mantesse em determinado patamar e não crescesse demais, tivesse muita vantagem em relação às outras pessoas, porque inconscientemente acreditava que isso era errado. Então, o livro ele é separado em vários capítulos, alguns falam do relacionamento entre pais e filhos, outros capítulos sobre relacionamentos amorosos, outros sobre sucesso, carreira profissional. E dentro de cada capítulo vai dando exemplos reais, tá? De pacientes ali durante o período de terapia, como eles identificaram problemas relacionados à herança de traumas familiares. E o livro também vai passando vários estudos científicos que vão reforçando ali a experiência na prática que o autor tem. Pessoalmente, para mim foi o livro mais importante que eu li nesse ano até agora, e caiu muitas fichas, tá? Eu venho de uma origem bem simples, bem humilde, então eu vim da família bem desestruturada, não tive incentivo para empreender de ninguém da família, então durante a minha vida inteira e até hoje eu tenho que continuar quebrando padrões. Eu identifico certos padrões com a minha família, com a minha origem, e tenho que quebrar esses, e aí depois eu identifico outros e vou quebrando, e assim a vida vai rompendo. Então, se você é alguém que vem também de uma origem complicada, ou você teve relações complicadas com seus pais, com a sua mãe, e isso pode estar atrasando o teu sucesso, principalmente se você é alguém que rala pra caramba, estuda, faz tudo que tu vê coach, guru ensinando e parece que nada vai dar certo.
Te aconselho muito ler esse livro e não somente ler, fazer os exercícios, tá? Que estão dentro dele. Pode não, provavelmente vai fazer cair algumas fichas aí na sua vida, ok? Se você gostou do vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você acha interessante ouvir a opinião sobre livros, deixa aqui no comentário. E se você não está inscrito no canal, já aproveita e se inscrever. E aí eu vou compartilhando com você outros aprendizados que irei tendo ao decorrer aí da caminhada, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.